E aí tem essa também, se você ganha, você tem direito a ser prepotente, arrogante, falar que a sua autoestima está assim assado, porque você é um vencedor. Isso aí também ajuda, né? Se você não ganha, aí tudo fica como negativo. É diferente o Rogério, é diferente, tive várias oportunidades, mais como jogador do que propriamente como técnico, de acompanhá-lo, sem dúvida alguma. Tem muito disso que a Dani falou, de não ser muito sério, muito focado no trabalho, agora mais ainda. Mas acredito que mesmo no elenco vencedor dele, nem todo mundo morria de amores pelo Rogério, pelo jeitão dele ser. Era o capitão, era o dono do time, é muito exigente, etc. e tal. Então, não era aquele cara que o restante do elenco todo adorava. Não acredito que ele fazia parte das piadinhas, das rodinhas de vestiário e tal, porque ele não é assim, entendeu? Não é. Então, acho que, claro que o Tostão tem razão nesse aspecto, mas acho que é difícil ele mudar também. Não faz sentido, de uma hora para outra, ser um outro Rogério, querer sair sorrindo mais do que ele já sorriu a vida toda. Acho que por esse comportamento, por esse jeito, muito inteligente e tal, e agora então focado na nova profissão, deve estar se entregando 24 horas por dia, ele não atrai mesmo, não atrai ele não tem essa empatia que outros têm, com certeza. Tem vários para comparar, aí, técnicos, mas que às vezes não serão tão competentes, mas são super simpáticos, caem na graça, né, Quem é que não gostava do Joel Santana, né? Todo jogador gostava do Joel Santana, ganhou, venceu, perdeu, mas assim... E talvez a gente até espera que o Rogério tenha uma carreira até mais vitoriosa, por causa dessa dedicação dele, até desse temperamento dele. Mas ele, sem dúvida, não é sinônimo de simpatia. E por que tem que ser, né? Não, não é nem o demérito. Não, é só porque assim, por que a gente tem que encaixar todo mundo na mesma forma e as pessoas precisam agir e reagir da mesma maneira? Por que todo mundo tem que ser sorridente para sair bonito na coluna do Tostão ou de qualquer outra pessoa? Por que ele tem que ser simpático? Ele tem que ser bom no que ele faz e é isso que ele tenta o tempo todo. Entre nós aqui, tem vários perfis diferentes, né, Felipe? Você acha que o Zé Elias é tão simpático quanto o Felipe, que fica rindo aí pra gente com esses olhos claros e tal? É diferente, né? Cada um tem um jeitão e tal. Não, mas é verdade, cada um tem o seu jeito. Existe alguma... Ganhei de você, Zé! Vai lá, Zé, manda abraço. Tranquilo, Não, fica tranquilo. Até o final do programa, pode deixar. Não, eu discordo do Tostão, né? Eu discordo. Primeiro porque nós não conhecemos o Rogério a fundo fora do campo. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de brincar, gosto de conversar com todo mundo, mas só que dentro do campo, se eu tivesse que passar por cima do Mauro, eu passaria, sem nenhum problema. Eu quero ganhar o jogo. O Rogério Ceni, ele foi criado dessa forma. O problema é que a gente muitas vezes está acostumado a julgar as pessoas por aquilo que nós vemos. O Rogério, dificilmente você vê o Rogério dando uma entrevista fora do campo. Se você quiser, pode pegar o Rogério. Tem aí no passado o Rogério tocando violão com o João Canalha na ESPN. Tem um outro lado. A gente não pode rotular a pessoa só por aquilo que nós estamos vendo nas entrevistas coletivas ou na forma como ele se comporta na hora do trabalho. Eu acho que é isso. E o Rogério sempre foi um ponto fora da curva. Para você conversar com o Rogério, você tem que ter argumento. Não é como a maioria dos jogadores que, se você conversa, ele vai ficar sempre na mesma coisa. O Rogério é uma pessoa instruída, o Rogério é uma pessoa que se preparou, né? O Rogério, como eu falei, você tem que saber debater e conversar com ele. É um cara do bem, assim, um cara gente boa. Só que assim, a gente não pode ficar rotulando as pessoas por aquilo que nós vemos dentro do ambiente do trabalho. Porque todo mundo se transforma. Todo mundo é diferente quando está trabalhando, né? E tem uns que são brincalhões, tem outros que levam de uma outra forma, tem outros que aceitam a brincadeira ou não. E assim, em relação ao Jorge Jesus, o Jorge Jesus é muito mais prepotente do que o Rogério. Total. Muito mais prepotente que o Rogério. Muito mais narcisista. Sabe? Então, assim, eu discordo do Tostão nesse aspecto. Eu acho o Rogério fora da curva, fora da caixinha do ambiente do futebol. E aí é complicado porque a gente não está acostumado, a gente está sempre rotulado, sempre acostumado a ver o jogador fazer as mesmas coisas, né, se comportar da mesma forma, e quando um cara não se comporta assim, ele passa a ser antipático, ele passa a ser nojento, o cara, prepotente, e nem sempre é assim.
Talvez se o Tostão conversasse com o Rogério fora do ambiente do futebol, numa mesinha, num bar, sei lá, num restaurante, jantando, talvez o Tostão pudesse mudar a opinião e entender que existe o Rogério Ceni treinador, sério, que gosta de ganhar, como muita gente é assim, muitas pessoas são assim, né? E o Rogério Ceni fora do campo, que aí é uma outra situação, então não dá pra gente ficar rotulando ou achando que ele é prepotente. Eu acho que não, eu acho que é um cara preparado, muito preparado para aquilo que nós vivemos dentro do futebol brasileiro. E aí é difícil, né, da gente muitas vezes sair dessa caixinha para poder discutir argumentação. Errar, todo mundo erra. O comportamento dele, às vezes, por exemplo, a gente questionou muitas vezes na época do Flamengo, né? O Flamengo não está jogando bem, e ele dava com aquela resposta linear, e muitas vezes parecia que a torcida não sentia firmeza nele, né? Então, assim, isso é uma questão de aprendizado, que daqui a pouco ele vai entender como é que funciona, até porque para ele é novo. Uma coisa foram 25 anos, 30 anos como jogador de futebol, que você vive de outra forma. Outra coisa são 5 anos como treinador de futebol, que é totalmente diferente. Você tem que tomar decisões, você tem que administrar vestiário, a responsabilidade do time é você, as escolhas são feitas por você também. Então são outras, é um outro mundo, é diferente daquilo que ele vivenciou durante a vida toda. Então agora temos que dar tempo a tempo. Diferente como jogador também, né, cara preparado. Ele já era diferente como jogador, né? Já era. Era outro tipo de postura e ninguém tem necessidade de ser simpático, sorridente o tempo todo. Não significa que ele seja antipático nem prepotente, mas o cara é diferente, ele não está aí para ficar se abrindo com todo mundo. Mas, Mauro... E é o direito que ele tem, né, Mauro? E é o direito que ele tem. Sem dúvida. É o direito que ele tem. E aí eu pergunto para vocês, está começando com o Antero... Até começando com o Antero... Ô, Felipe, oi. Diga, Zé. Só um minuto. O Mauro conviveu muito na seleção brasileira. Tem uma pessoa que se você vai falar assim, esse cara é chato, esse cara é rabugento, esse cara assim, fora do campo é um cara sensacional. Quem? Não sei o Dunga. Não sei se o Mauro vai falar. O Dunga é um cara fora do campo sensacional. De dar risada, de contar piada, de falar, de conversar. Eu não sei o lado do Mauro, né? Porque o Mauro é repórter, é diferente. Mas, por exemplo, com a gente, era um cara totalmente diferente. E aí, Mauro, pela cara eu fiquei na dúvida. É seu passo. Chama o Antero aí que ele tinha caído, levantou, pensou... Antero! Eu te vi cair. Eu não tô... A caneta caiu. O que houve aí, Antero? Fala sobre o Rogério. Eu não tô nem vendo vocês. Olha o Mauro derrubando a cadeira, sabe, pra subir na tela. Ai, mano, pega aí, Antero. Na verdade, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês aqui. O Anterito não tá conseguindo ouvir direito. Não, agora eu fiz uma coisa aqui, eu fui contra a técnica. Eu tenho instalado aqui, sei lá que esse treco aqui, Live U, não sei que treco é isso aqui, que tá ligado direto no modem. Sabe o que eu fiz agora? Desliguei do modem. Agora eu tô vendo vocês. Ou seja, bota aquela coisa. Bota só. Trabalhar na TI já, Antero. Vou falar uma coisa para vocês que estão em casa. Graças a Deus a gente está podendo trabalhar de casa. Mas é 1h e 13 minutos que eu estou ouvindo assim no meu ouvido. 1h e 13 minutos. Dá uma agonia, cara. Vocês estavam falando do Rogério, isso aí assim. Bom, vamos lá. Qual que era mesmo o tema? Não, o tema do Rogério. Pegando essa conexão, a gente estava falando das coisas de antipatia, o Tostão escreveu sobre isso, eu te pergunto. É uma coisa que eu sempre acreditei, assim, que o jogador quando fala bem, mesmo que ele seja humilde ou não, passa. Como no futebol isso é diferente, por exemplo, o Ricardinho do Corinthians tinha um pouco isso, em relação, que nem o Rogério Ceni. Ele falava tão bem, um cara articulado, pô, esse cara é pedante, hein? Mas não, ele fala bem, entendeu? Você acha que isso pesou contra o Rogério como goleiro e pode pesar? Um cara que tem essa imagem de prepotência, mesmo que não seja, quando tá embaixo apanha mais do que o cara que é o popularzão, tal, legal, bacana. Ou não interfere? Sim, pode ter, mas é o seguinte, para mim, eu peguei um pouquinho do que o Zé estava falando, de repente posso até não ter entendido direito o que o Zé disse, mas para mim, o cara dentro de campo... numa partida de futebol, ou numa competição, ou num momento de estresse.
na nossa profissão, pronto, não vamos ficar só no futebol não, porque é uma coisa meio, seria uma coisa até injusta. Ou pode ser um médico, pode ser um advogado e tal. Aquela quando a pessoa está submetida à pressão, ela demonstra o caráter que ela tem, de verdade. Se é competitivo, se é generoso, se assume bronca, se repassa broncas. Podem reparar, em qualquer profissão. Então não vamos ficar só no futebol, porque seria uma coisa injusta. Eu conheço, pô, opa, na nossa aqui, de cara que teve um pouquinho de, por exemplo, de autoridade, meu amigo, muda da água pro vinho. Então não é que ele mudou da água pro vinho, ele era aquilo que ele está se mostrando agora. Antes ele não era o verdadeiro. Eu vejo o cara aqui no momento de aperto também falou, opa, não tenho nada com isso, não fui eu não, foi fulano e tal. Então isso tem em todas as profissões. Bom, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu não me incomodo se o cara é mais falante, menos falante, se o cara é mais brincalhão, menos brincalhão, mais humilde, menos humilde. O que eu não gosto é de mau caráter. Isso, em qualquer profissão. O mau caráter, o sacana, o que atropela os outros, o que dá rasteira, o que mente, o que é corrupto, sabe? E desse eu não gosto. Ponto, qualquer fato. Agora, se o cara não é muito simpático, mas é um cara correto, é um cara honesto, é um cara eficiente, caramba, é um jeito dele, não é todo mundo que é igual. Né? Seria até um tédio, né, se todos fôssemos iguais. Então, não sendo mau caráter, não sendo o sujeito venal, deixa ser do jeito que é. Então, eu falo isso tudo por quê? Gente, os contatos que não foram muitos, mas foram corretos, foram cordiais com o Rogério. Na verdade, até um tempo maior que eu tive de conversa com ele foi na Copa de 2002, em que ele era uma opção no gol, né? Sim, me pareceu uma pessoa correta. Então é assim, se o Rogério ele é correto como profissional, se ele age de uma forma decente, se agir como jogador, agora como treinador, que ele terá provavelmente muito mais tempo de carreira do que como atleta, então, se ele sorri mais, sorri menos, se ele é mais posudo ou menos posudo, daí isso aí depende de uma série de fatores, de características, de formação, de educação, enfim, de amadurecimento em alguns casos. Eu não vejo isso como algo importante. Eu quero saber o seguinte, ele faz com dedicação? Ele é honesto? Parece que é, não é? Então, o jeito dele ser pode me agradar, mas pode agradar outro. Né? Mas sim, isso pesa, só para não estender demais na minha resposta aqui. Às vezes a gente tende a ser até mais duro com quem é um pouco mais altivo do que aquele que é mais bonzinho. Mas eu conheço muito cara também que é bonzinho pela frente e por trás, meu, vou te falar. Não é nada disso. Aliás, eu conheço um jogador, não vou citar aqui não, ex-jogador, um dos caras, esse sim, um dos caras mais nojentos que tinha, não vou citar o nome aqui, evidentemente. Mas assim, era um nojentinho com a imprensa, sabe? O cara mesmo, sabe? Agora, ligava um microfone, uma câmera, opa! E vinha, e sorria, e somebody love. Aqui, ó, esse até hoje não tem não, meu. Esse... Isso aqui na televisão também, não tem não? Nem na televisão. Esse colocava a viola no saco e ia embora e ficava, ó, deixa eu ficar vendo aqui, não. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, tem isso, tem jogador, como tem também na televisão, como tem em qualquer profissão, né? Pessoas que, na hora que tem uma certa, sabe, coisa, é um doce, é um mel. Acabou o programa, é horrível. Posso falar de um? Eu não sou de falar de ninguém por trás? Paulo Soares. Paulo Soares é isso. Um amigão, acabou a câmera, cara metido. Ô, amigão, cadê você, hein? Ô, Felipe, você viu que depois de 1 minuto e 13 sob pressão, o Antero se mostrou verdadeiro. Baita simpatia, você viu? Ele falou que ficou 1 minuto e 13 de pressão, tararau e tal. Depois ele se mostrou que ele é simpático pra caramba. Ô Mauro, deixa eu te perguntar, porque o pessoal gosta de ouvir história também, na hashtag, muita gente falando sobre a história, hashtag na veia de casa, essa coisa, não, o Rogério ele não é arrogante, não é, mas quando ele comete falhas historicamente como jogador, ele sai pela tangente, ele enaltece, ele tenta se enaltecer, e tem um caso clássico que é aquele jogo da seleção brasileira, eu não me lembro se foi com o Barcelona ou seleção da Catalunha no Camp Nou, o 2-2, que ele vai mal, ele falha. E dupla histórica de cobertura da seleção brasileira, você e Tino Marcos. Eu não sei se naquele jogo aquela declaração foi para você, foi para o Tino, ou de repente outro. Você estava naquele jogo,
conta um pouco do bastidor daquela declaração que é marcante na história do Rogério Ceni, até como titular da seleção brasileira. Para muita gente, aquilo pegou pior do que a falha em si. Conta um pouco daquela história, Mauro, se é que tem alguma história legal. Não é uma história, é um fato mesmo, né? Ele sofreu um gol em que quem estava ali assistindo, inclusive o técnico, na época o Luxemburgo, considerou que foi uma falha. Não foi um frango, mas foi uma falha técnica de um goleiro. E ele não aceitou que teria sido uma falha. Então, quando ele foi questionado, não que eu e o Tino, não lembro quem, você tomou um frango, você errou aí nessa bola, tal, ele foi se explicar e não admitiu que tinha errado. Só que o torcedor, o técnico, todo mundo considerou que era um erro, que era uma falha, e ele não admitiu. Então, para muita gente, aquilo passou como uma certa arrogância. E acho que a partir daquele momento, ele perdeu todas as oportunidades, vou dizer o crédito, mas as oportunidades que teria para frente com o Luxemburgo. Porque ele não admitiu que teria falhado. Como outros goleiros saem, a gente vê e tal, puxa, esse eu errei mesmo, foi... Não, o goleiro não diz nunca que foi um frango. Naquele lance específico... Posso falar mais uma coisinha? Ele realmente não admitiu que teria errado, só que todos acharam que ele tinha errado. Então ficou ruim, porque ficou parecendo, Rogério, só você que acha que não falhou, tal, então... E a partir dali ele perdeu as chances. Diga, Antero. Assim, é que você falou uma coisa, eu lembrei de uma história. O seu Valdir de Moraes, linda a memória dele, uma das pessoas mais bacanas que eu conheci no meio aí esportivo, foi um grande goleiro, né? E depois foi pioneiro na preparação de goleiros. Você sabe que ele falava uma coisa, Mauro? Isso eu lembro lá atrás, quando ele ainda treinava o Leão. Ele falava assim, goleiro meu não tem que admitir erro. Eu entendi o que ele queria dizer. Ele falava assim, goleiro não pode mostrar que vacilou, porque é uma função fundamental. Se o grupo perde a confiança no goleiro, ferrou tudo. É interessante, né? Quer dizer, uma forma de pensar. E ele era um cara assim, super tranquilo, super humilde, o seu Valdir. Mas ele tinha isso, ele achava que o goleiro tinha que ter uma certa altivez, né? Como eu falei agora há pouco, um pouco de arrogância, que seja assim. E sabe um negócio interessante? Embora nunca foi arrogante, jamais. Você vê? Então, eu falo, não, são modos diferentes, mas eu acho que talvez vão ter entrado outros fatores. Eu acho que também... Em 98, numa madrugada, depois de uma entrevista que nos deu aqui na ESPN, perguntei para o Moraci Santana, ele trabalhava com o Parreira na seleção da Arábia, a gente estava levando o Moraci de volta para o hotel, falei assim, Moraci, como é que você explica que o Tafarel entra técnico, sai técnico, é a terceira Copa do Mundo que ele é titular do Brasil? Ele falou, porque ele passa uma confiança, ele pode tomar o maior frango do mundo, mas ele fica inabalável. O time percebe e respira assim, sossegado. Então é um pouco também da função do goleiro. Lembra quando fala que o goleiro e ponta esquerda são meio matusquela? Tem que ser meio diferentes? Então é um pouco, acho que é isso também. O goleiro, por ser meio solitário, porque o erro dele é aquele que aparece mais, talvez ele, até por uma forma de autodefesa, sem nenhum tipo de trocadilho, acaba sendo um pouco mais arrogante. Eu não posso perder um trocadilho. O pessoal sempre passa a mão na cabeça, né? Exato. Dani, eu perdi um trocadilho por causa do... É sempre o violento. Mas eu perdi para não perder, que a gente falou do Dani ficando os cofres, não é? O negócio da história do Dani Alves. Eu ia dizer que a nossa Dani ficando com os cofres. que ela fica com os cofres. O que eu ia falar, o que eu estava dando risada sobre a história do Antero com o seu Valdir de Moraes, né? Eu acho que assim, é interessante isso publicamente, né? Pro goleiro realmente se defender, às vezes para passar confiança. Mas assim, para os jogadores, não adianta não, ele pode falar à vontade. É verdade. O jogador, quando o jogador perde a confiança no goleiro, é verdade. Não tem jeito. O volante tinha que dar voadora para não deixar chutar, o zagueiro matava o centroavante. Isso mesmo. Era assim, porque existia isso. E tem muito no dia a dia, né? No dia a dia você tem a confiança ou não do goleiro, né? Isso é ruim. Eu sei que eu já passei por alguns bocados aí que era complicado. Eu me virava em 1000 dentro do campo para não deixar o cara chutar, porque eu sabia que se fosse pro gol era gol.